Esse ano a gente discutiu bastante, como vocês acompanharam, o que eu venho chamando da guerra civil não declarada, que infelizmente o nosso Brasil está cada vez mais imerso, sobre a ação policial, o uso das câmeras, enfim, vários outros temas associados, né? Inclusive o governo federal aproveitou o final do ano para fazer um decreto daqueles sobre o tema, que não foi bem recebido pelos governadores do Sul e do Sudeste, principalmente. Agora, 9 governadores do Nordeste publicaram um manifesto apoiando a medida criada pelo governo para conter o uso da força policial, acusando de brutalidade policial. Enfim, tá dando o que falar. Explica pra gente em detalhes. Minha dupla David de Tarso, prazer em revê-lo, palavra é sua. Bom, na verdade esse decreto ele estabelece diretrizes sobre as ações policiais para o uso da força progressiva. O que seria isso? Para que os policiais recebam instruções quanto a armas não letais e depois vá escalonando isso. Mas até mesmo acompanhei uma declaração do Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, que atuava aqui no estado de São Paulo, né, como procurador-geral de Justiça. E ele disse o seguinte, não quer tirar a autonomia dos estados, como alguns governadores têm se colocado contra, né? Até mesmo foi assinado esse manifesto contra o decreto publicado na última semana pelo governo federal. Então eles querem escalonar a força, mudando até mesmo uma portaria lá de 2010, segundo o governo. Por exemplo, se um policial está numa ação, como aconteceu aquele episódio com o estudante de medicina que a gente noticiou aqui no Morning Show, em vez de usar, caso a pessoa avance contra ele, como aconteceu no caso daquele estudante que estava em surto, né? Que se use arma não letal primeiro, para depois realmente haver uma progressão do uso da força. Então, o governo federal estabelece isso por meio desse decreto, mas os governadores têm criticado bastante a ação, porque isso pode tirar recursos àqueles estados que não adotarem, fazerem parte de assinar realmente o acordo, né, de seguir essas diretrizes, para que não recebam os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Até pela responsabilidade, vai aquele ditado, né, Paulo? Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade. A Força Policial Paulista, todas as suas corporações, sempre com um enfoque maior, redobrado, mas, de fato, são os governadores e suas forças policiais no Nordeste. A gente cita sempre Bahia, Sergipe, Amapá como os 3 mais letais, as suas forças policiais as mais brutais, por assim dizer, estão recebendo de braços abertos esse tema. Mas ainda muito palavrório, muita discussão, ainda está raso, mas preocupa, né? Olha, Marinha, esse decreto aí não serve para absolutamente nada, não vai resolver o problema da segurança pública. Eu costumo dizer que tem pessoas que estão ligadas à segurança pública e entendem tanto de segurança pública quanto eu entendo de marcenaria. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Segurança pública é dever do Estado, previsto na Constituição Federal, no artigo 144. Quando o governo federal quer meter o bedelho aonde não deve, acontece todas essas celeumas. E o engraçado é que os estados do Nordeste, em especial da Bahia, onde há o maior número de homicídios, quem tem que cuidar disso é o governo do estado. É o governador que tem que cuidar disso. É como se você tivesse com um problema dentro da sua casa e você chamasse o vizinho: olha, eu tô com um problema aqui com a minha esposa, com meus filhos, vem aqui, me ajuda aqui. Não é assim que funciona. Não vai resolver absolutamente nada o problema da segurança pública. O que esse governo poderia fazer, o governo federal em especial? Cuidar das fronteiras. Cuida muito mal das fronteiras. O Brasil não produz cocaína. As armas, muitas vezes, vêm pelo Paraguai, vêm por outros países, acabam indo para o Rio de Janeiro, nesses morros. Aqui em São Paulo também, no Novo Cangaço, onde eles acabam com cidades inteiras, destroem cidades inteiras, ponto 50, ponto 30. O governo não cuida disso. E deveria cuidar. E, ao contrário, ele faz um documento. Aliás, entrei com um projeto de decreto legislativo para assustar isso daí, porque é uma ação que vai contra os interesses de cada estado que sabe aonde que está o problema. E o policial que comete algum tipo de delito tem que ser punido. Tivemos agora um episódio recente da Polícia Rodoviária Federal, que atiraram numa menina que estava com a família, com comida, indo numa festa de Natal. Esses policiais erraram feio. Na minha opinião, eles deveriam ter sido presos em flagrante delito. Não é porque eu sou policial que eu vou ficar passando pano para quem está errado. O tiro policial é sempre o último recurso, não é o primeiro recurso. Então não é porque você ouviu um barulho de tiro que você pode sentar o pau num carro, numa família, dar rajada. Não é assim que funciona. Então errou,
punição, já tem lei para isso. Deveriam estar presos, não sei se foram ainda, não tenho essa informação, mas o delegado lá que recebeu a ocorrência deveria atuar em flagrante. Quando ele percebeu que era uma família que estava indo que estava numa ceia de Natal, uma menina foi atingida na cabeça. E aí os policiais saem pela porta da frente. Tá errado isso daí. Eu já deixei de atirar várias vezes com medo de acertar o inocente. Aliás, um dos meus maiores medos na minha carreira policial era atingir o inocente. Então, por medo de acertar o inocente, muitas vezes eu recuei, me abriguei, esperei o bandido dar todos os tiros que eles queriam dar. Depois, quando tinha a visão e ele sabia que não ia acertar ninguém, aí eu sentava o prego no bandido. Não é assim que funciona. Esses policiais deveriam ser punidos. E não vai ser um decreto como esse que vai dizer como o policial deve agir. Por exemplo, esses policiais aí que acabaram atirando no estudante de medicina. Se eles tivessem uma taser, que é aquela arma que joga o choque... Falamos muito disso. Provavelmente eles iriam usar. Agora, se o Estado não dá, o governo federal podia dar esse equipamento para a polícia inteira. Quero ver o governo federal dar uma taser para cada viatura. Não precisa ser para cada policial, não. Cada viatura tem que ter uma taser. Faça isso, governo federal. Então, mas é justamente isso que o governo federal está defendendo. Que aí, por meio do fundo, eles vão fazer esse repasse e até mesmo oferecer o treinamento, a qualificação para esses policiais. Porque o Palombo bem enfatizou. Se tivesse uma taser, com certeza a arma de fogo não seria utilizada. A discussão está excelente aqui, mais do que necessária nesse momento, mas eu quero também muito ouvir você, Jess, pelo seguinte, para mim, sem rodeios aqui, sem maquiagem aqui, com toda franqueza com a nossa audiência, o decreto é claríssimo. Ou os governadores cedem basicamente o controle de suas polícias, que vocês vão concordar comigo, talvez seja a maior atribuição de todos os governadores de estado, ou simplesmente o governo federal vai começar a cortar onde dói, que é o financiamento para a segurança pública desses respectivos estados. Foi o que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. Isso avançando, os 27 governadores vão virar 27 rainhas da Inglaterra, basicamente. 27 figuras decorativas. Concorda? Concordo e vou além. O que o David falou, eu vejo que essa medida faz a contramão disso. E por que essa medida faz a contramão do taser? Porque no final das contas, ela está sendo utilizada em um certo grau, e aqui abro aspas, foi assim que o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, colocou, como uma chantagem do governo federal em relação a essa pauta. Por quê? Eles estão colocando que ou os governadores se calam, assumem, concordam com este decreto e o utilizam dentro de suas forças policiais, ou eles não terão acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Ou seja, haverá um impacto no repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é justamente o principal fundo utilizado para a compra de equipamentos. Então, talvez para os governadores que não tiverem este alinhamento, obviamente ficará mais difícil ter acesso aos tasers, ter acesso a determinados tipos de armamento que realmente são fundamentais para ser menos duras as abordagens e realmente ter o equipamento correto. Só que o que também me impressiona aqui? A mensagem que isso passa. André, eu vou dividir a mensagem em 2 pontos. É uma responsabilização da polícia, quando, na verdade, o ministro da Justiça, ele também tinha que ter olhado e tem que olhar para os problemas de segurança técnicos que estão no escopo dele. A gente viu fugas gigantes acontecendo sobre o mandato dele e a gente não vê um planejamento holístico de segurança pública. O que é esse planejamento? A gente tem que olhar para que, neste momento, esta medida que está sendo muito criticada pelo Ratinho Júnior, lá do Paraná, pelo Ronaldo Caiado, de Goiás, pelo Romeu Zema, de Minas Gerais, pelo Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, pelo Jorginho Melo, de Santa Catarina e vários outros estados, qual que é uma das principais críticas? Que esse foi um decreto da calada da noite, de final de ano, para dar uma resposta e com quase nenhuma discussão com os interessados, que são o governador. Então, Palumbo está certíssimo. Isso é entrar na competência dos governadores. Ou seja, no que os governadores cuidam e fazem bem. Um exemplo é, por exemplo, a lógica de diminuição, tanto no Paraná quanto de Goiás, em termos da criminalidade. Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, está fazendo um bom trabalho combatendo as facções e o crime organizado mais frente a frente. Então, assim, a lógica que a gente precisa colocar aqui é: por que o governo federal está fazendo isso? E não é um tanto quanto estranho que essa medida seja tomada de uma forma que ou os governadores adotam ou a segurança pública desses estados, e aí abre aspas, Goiás, no ano de 2018 a 2024, teve uma queda de criminalidade em dados oficiais de 97%. Então, por que não é sobre entender aonde está funcionando e melhorando, e sim sobre implementar uma agenda própria deles e que possivelmente não acarreta em benefício nenhum? Doutor Luiz Augusto Durso, meu bom, nossa referência aqui do direito. Eu acho que, sinceramente, as pessoas não se deram conta ainda da gravidade do decreto aí capitaneado pelo ministro Lewandowski. Eu vi alguns especialistas nas redes sociais até comparando como talvez a maior interferência ou realmente captura de atribuição federativa
desde o Estado Novo, da Constituição de 37 de Getúlio Vargas, que foi conhecida como a Constituição Polaca, inspirada na Constituição da Polônia de 35, super autoritária, e tem muita gente colocando nesses termos. Você subscreve porque realmente é um terreno perigoso que a gente está prestes a pisar, não é isso? Bom dia, Marinho. Bom dia a todos que nos acompanham, os amigos da bancada. O tema é complexo e não muito producente. Não é um decreto federal que vai resolver o problema da criminalidade, tampouco de casos isolados que aconteceram recentemente, por exemplo, com a polícia do estado de São Paulo. Nós temos formas muito melhores de lidar com isso, fortalecendo inclusive o poder policial e não tentando tolir de alguma forma, inclusive sob ameaça, porque a ideia de que o governo federal traz uma diretriz apenas, uma sugestão, ela seria de fato se não tivesse uma ameaça ali velada dizendo, olha, se você não cumprir, nós vamos tirar o repasse do fundo. Isso, na verdade, é uma maldade com os governadores que hoje, se você verificar os que não estão apoiando, são estados que são mais seguros, estados que o índice de problema de violência policial é baixíssimo perto do índice de abordagens policiais, cidades complexas, cidades enormes como São Paulo, e aí você tem o governo federal, via decreto, tentando de alguma forma trazer diretrizes que já estão no treinamento da polícia militar. Essa história de progressão de ação, cada vez mais rigorosa e cada vez mais dura, isso está em qualquer treinamento de uma polícia militar que se respeite. A questão é que por falta, às vezes, de equipamento adequado como o taser, por falta de uma corregedoria mais rigorosa também, quem sabe, com medidas melhores do que simplesmente trazer um rol de situações em que o policial tem cada vez mais engessado a sua atuação, que o coloca em risco. Ele precisa primeiro tomar o tiro para depois pensar como reagir. Eu acho que isso é um problema, principalmente nas grandes capitais, que tem suas peculiaridades a depender de cada estado, e por isso é autonomia de cada estado lidar com a sua segurança pública e com a sua polícia militar e polícia civil. Porque cada estado tem um jeito de combater a criminalidade, cada estado tem uma questão geográfica também. Por exemplo, basta ver o Rio de Janeiro, como é mais difícil lidar lá com o problema da criminalidade. Você precisa ter o apoio do governo federal e não a censura do governo federal. Você tem que ter também, como bem disse o Palombo, um controle sobre aqueles agentes que são as maçãs podres, que tem qualquer atividade profissional, para que se tenha, de alguma forma, o treinamento adequado, a repressão ou até a punição para esses que se desviam da conduta esperada. Mas a exceção, não a regra. A gente tem que tratar as questões com mais tecnologia, com mais segurança e com mais treinamento, e não simplesmente tolir o poder da polícia, dizendo, olha, você está errado como um todo, você tem que esperar ser atacado para reagir, e assim a criminalidade ganha cada vez mais força em nosso país. E é inegável, né, Palumbo? Eu tenho, acho que todo mundo aqui pensa duas vezes antes de falar qualquer coisa sobre generalizar a atuação policial como um todo. A gente não poupou esforço aqui para expor os excessos e casos que mereciam, enfim, ser revistos, para dizer o mínimo. Só que eu fico sempre pensando, na ponta da linha, o agente da lei que está lá suando frio, imaginando se ele vai poder voltar para ver a mulher dele, a esposa, os filhos, depois do expediente. O cara que está ali em Manguinhos, no Complexo do Alemão, sei lá, numa favela do Nordeste de Amaralina, em Salvador, está lá suando frio, ouvindo aqueles disparos no escuro. Esse tipo de adrenalina e pressão, nós civis aqui jamais conheceremos, mas a gente tem que ter um respeito redobrado e entender essa perspectiva, não é isso? Exatamente. O policial, muitas das vezes, ele tem frações de segundos para decidir se ele faz um disparo ou se ele não faz. Enquanto o ministro, o governo federal e a gente que está aqui no estúdio, a gente tem todo o tempo do mundo para analisar, para ficar colocando o dedo na ferida. Eu vou dar só um exemplo. O decreto fala que, em caso de fuga, a polícia não pode atirar. Isso é muito absurdo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Imagine um cara chapado, louco, cheio de cachaça na cabeça, droga, com um carro. Aí ele entra numa feira livre. Ele não está armado. Ele entra numa feira livre e atropela 10 pessoas, 15, e continua andando com o carro. Segundo o decreto do ministro, não, o policial não pode atirar porque ele não está com arma. Isso é absurdo. O policial ele vai decidir se ele vai usar a arma ou não no momento da ocorrência. Não vai ser um papel dando as diretrizes que vai falar para ele o que ele tem que fazer. Como bem disse o Dr. Durso, as polícias militares têm um protocolo para seguir.
ele sabe como seguir. Mas, às vezes, nem tudo o que acontece na prática está na teoria. Então, quer dizer que um indivíduo em fuga, bêbado, num carro, que atropela uma pessoa no ponto de ônibus e sai com esse carro, a polícia não pode atirar nele? Pelo amor de Deus, é gente que não entende absolutamente nada de segurança pública. E é um problema crônico, né? Vai espetando o medo e a insegurança no brasileiro. Desde que a gente nasce, a gente já começa com a guarda levantada e nesse clima de paranoia. Sejamos sinceros aqui nesse Brasilzão. Mas, David, a coisa piora quando você vê que esse decreto basicamente não tem matéria muito clara, né? Só tem basicamente o osso, o porrete, mas não tem a carne. Não dá para saber qual é a profundidade, de fato, dessas previsões. Como é que isso vai se dar na prática? Por outro lado também, tem pessoas que dizem que o decreto nada mais é do que diretrizes que já existem, que já estão em funcionamento. Então, assim, até mesmo não entendem a reação de alguns governadores. A gente citou alguns deles, né? O Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, mas o Mauro Mendes também, governador do Mato Grosso, deu uma entrevista aqui para a Jovem Pan News, para o Thiago Berrait no jornal Jovem Pan, e ele falou assim, olha, a gente não precisa do dinheirinho, usou essa expressão dinheirinho, do governo federal. A gente não vai partilhar das ações por meio desse decreto. Meus amigos, isso ainda vai dar o que falar. Acho que mas já tem estado que precisa, né? E se o estado faz essa chantagem, como bem disse o Caiado, fica difícil. Tem estado que não tem tanto dinheiro quanto o estado de São Paulo, que aliás também precisa desse dinheiro para comprar equipamentos. Então fica como uma chantagem isso. E claro que o Caiado já deixou claras as pretensões presidenciais dele, mas ele também tem os resultados para mostrar, pelo menos serve de contraponto. Ele colocou nos termos assim pesadíssimos, visando até esse contraste, visando 2026, né, Jess? Só para a gente arrematar, colocando essa iniciativa no patamar de algo bolivariano, uma polícia padrão chavista, não é isso? Sim, ele foi bem enfático. Eu acho que aqui tem um desenho político também que a gente tem que avaliar e que é um fato que está dentro dessa situação. Quando a gente olha para os apoios estão vindo especialmente de estados do Nordeste que são aliados do governo federal. De fato, o espaço onde o PT, o Partido dos Trabalhadores, partido do atual presidente da República, mais angariou municípios, estados, para de fato governar. Então, quando a gente olha para a Bahia, por exemplo, o que a gente tem que comparar lá? No Jerônimo contra, por exemplo, um Ratinho Júnior. Jerônimo Rodrigues, o governador da Bahia, e o Ratinho Júnior do Paraná. O que a gente tem que ver? Que existe um recorte político por trás também. E esse recorte político é o que dá substância para essa discussão também. Só que isso é correto e não tem um problema de forma alguma. Mas a grande questão é que o governo federal fez isso, o ministro Lewandowski, ele faz isso no final do ano, sem discussão direta com os governadores e surpreendendo até mesmo muitos dos governadores. Então, de fato, há um mal-estar aqui e uma divisão sobre qual que é o dever do governo federal em relação à segurança pública. E esta é a melhor forma de utilizar esta parte, né, Ministério da Justiça e Segurança Pública, em prol e benefício dos brasileiros. A resposta majoritária dos governadores é que não. E o fato de condicionar o fundo fez soar realmente como uma chantagem. Ou vocês fazem ou vocês ficam sem, nas palavras do Mauro, dinheirinho, do governador do Mato Grosso. Então, assim, a gente está vendo que isso piora as relações e as tensões entre os estados e o governo federal, na pauta que é a mais cara para a população brasileira. Porque você que está nos escutando, nos assistindo, você sabe que todo dia a gente passa muito medo com a questão da violência no nosso país. Não importa o lugar. Então, de fato, é uma situação que vai ter muita discussão e atenção por parte da população. E, sinceramente, acho que o governo federal aqui sai mais fraco ainda do que entra. Por quê? Porque, no final das contas, não se enganem, a população brasileira está do lado dos policiais. E aquilo, né? Uma morte é sempre tida como uma tragédia, só que 100, 1000, 1 milhão de mortes são tidas como uma estatística. E a estatística só vai aumentando e as tragédias também, e a insegurança generalizada espetando aí todo brasileiro. A verdade é essa. Então, no meio desse mar de incertezas, uma coisa é certa, realmente vai dar o que falar. Fortes emoções aí para já essa largada de 2025, então afivelem os cintos de segurança, é o que a gente recomenda.